Então, chá ou café? Água, suco ou chá gelado? Oi gente, tudo bem? Eu demorei pra vir, né? Mas tudo bem, eu tô aceitando o tempo que eu posso fazer as coisas, o tempo que eu consigo, sabendo lidar um pouco mais comigo, depressão, ansiedade. Quero convidar vocês para um chazinho. Tem tudo a ver com o vídeo que vai ser agora. Vou mostrar pra vocês como eu fiz essas roupinhas de xicrinha, que ficaram lindas. Olha gente, que coisa mais linda, olha. Olha que bebê lindo. Copinho, roupinha pro copinho. E tcharam! Coisa mais linda, gente. Até isso aqui que parece bordado, mas não é bordado. Vocês vão ficar de boca aberta com o que eu fiz essas rosinhas. Não sei se é o próximo ou daqui 2 vídeos que eu vou mostrar pra vocês como eu desidratei. Eu gostei muito de fazer, porque tava precisando, né, decorar um pouquinho as minhas xicrinhas, que achava tudo muito sem graça. A grande maioria das xícaras e talheres, praças, coisas é daqui da casa alugada, que eu praticamente não tenho mais nada que é meu quando eu mudei pra cá. Até bibelô de viagem, de casa, tudo foi vendido. Então eu tô recomeçando de novo. Mas é isso é uma história pra depois eu conversar com vocês em um outro momento. O momento agora é as xicrinhas e os copinhos. Vamos lá assistir o vídeo. Eu separei algumas xícaras, né, que eu quero botar roupinhas. Copinho de plástico também, pra ver o que vai dar. Aí eu peguei aqui os retalhos que sobraram, que são aqueles almofadas que eu fiz, travesseiros, que são os braços, né, dos casacos já velhos, algumas partes de cola, essas coisas assim. Esse aqui, ó, que eu tinha feito a folhinha do travesseiro da cama. E separei alguns retalhos desses casacos velhos e furados, rasgados, poídos, que eu compro no brechó, né, naquele brechó que eu falei pra vocês, R$2, qualquer peça que tiver. E aí tem bastante coisa boa, mas também tem coisinhas que dá pra servir pra reutilização. Eu pego as cores que eu acho bacana, dos tons que eu quero na decoração. E aí, essa aqui são as partes das mangas que sobraram naquelas almofadas e capa para o travesseiro que eu fiz. Esse aqui, ó, eu só peguei o pedaço do retalho. Olha, um pedaço de retalho. Aí eu aproveitei a própria ponta mesmo que tá nele. Peguei essa faixazinha aqui, dividi em 3 pedaços, que era uma faixa de uma blusa. Que eu peguei, que eu tirei. Que eu não gosto dessas faixazinhas no pescoço, as coisas eu tirei. E gostei que o tom dela é terracota, né? Um terracota bem forte. Aqui a cola quente. Vou botar essa parte áspera do velcro que agarra na lã. Primeiro a pontinha. Primeiro essa parte aqui. Vou dar a volta. Uma xícara decorada é um pedacinho de retalho da blusa, não costurei nem nada, já botei ele assim mesmo, bem rústico mesmo. Aí aqui a gente pode tirar essa parte do velcro, vai tirar a xícara para lavar e eu posso substituir também para outra xícara. Enfim, essa parte aqui, coloco essa parte, aqui eu giro, deixo bem esticadinho, agarrar o velcro aqui na própria lã. Olha só que coisinha mais linda que ficou, muito linda, adorei. Esse tom terrosa aqui, a lãzinha, ai, ficou outra cara a xicrinha. Viu gente, não, às vezes você não tem uma xícara bonita em casa, ou não acha a xícara tão bonitinha, quer enfeitar ela alguma coisa, aí daqui você põe um cafezinho quente, né, segura aqui ela, ai, ficou linda, amei, o que eu tava imaginando mesmo, como é que ia ficar. Aí agora eu vou fazer outras. Aqui essa também foi a mesma coisa. Peguei o velcro. Eu vou fazer uma bainha com a própria cola. A casal só tá dobrada pra dentro. Pra eu deixar essa coisa mais rústica, eu vou puxar aqui. Se eu consigo, né, gente? Ixi, consegui. Tá muito grande isso aqui. Eu acho que já dá pra passar pela ponta. Que eu usei com a ajuda da agulha de crochê, né? Passei aqui a cordinha do fio de juta. Botei aqui pra ficar mais rústico. Cola quente para não soltar. Depois a gente cola assim na borda. Só para decorar mesmo, porque ele não vai ficar como fecho. O fecho mesmo vai ser o velcro. Para os copos, o que eu vou fazer? Para ele não ficar escorregando, aí eu vou pegar dessas gominhas, né, esses elásticos,
que a gente compra em papelaria, essas lojas tudo R$2, tudo R$5. Talvez tenha dela também. Vou costurar ele aqui por dentro, na parte que é o avesso dele. E vou passar aqui, ó, onde é essa partezinha mais alta aqui, ó, um sim e um não. Eu comecei passando aqui o elástico com essa agulhona aqui, mas se tiver outra agulha maior, não sei como é que seria para enfiar uma agulha dessa. Ó, opa, consegui. Ó, passei ela aqui na agulha. Vou até fazer para esse lado para vocês verem como é que eu vou vir aqui, ó, nessa parte que é altinha do pano. E só passo nela, para que ele não fique tão aparente. E aí como ele vai fazer pressão, né, o elástico, e vai ficar sanfonado, aí não vai dar para ver ele do outro lado. Mas se tiver aqueles elásticozinhos mais fininhos, quiser colocar também, acho que até que deve durar mais, porque esse aqui com o tempo resseca, né, desidratando, né, vai ficando ressecado, e aí acaba arrebentando. Ó, como é que ele fica fofinho, ó. Tô vendo que vai dar para 4, seriam 4 copos, essa tamanho dessa manga. Aí nesse aqui eu vou fazer uma jarra com esse copo, e ele tem um valor afetivo pra mim. Eu ganhei de uma amiga nossa, que é lá do Amazonas, e ela trouxe pra gente de lá um kit, né, do boi de Parintins, do Caprichoso. Ele caiu no chão, rachou a parte de baixo, então vaza a água pra ter ele guardadinho comigo. Aí eu vou fazer dele uma jarra. Peguei esse pedacinho de manga de casaco e botei aqui o elástico, costurei aqui, passei um dentro e fora. E essa parte do fundo, eu vou marcar aqui um pedacinho de corino de uma bolsa velha. Marcar aqui, ó, no próprio copo. Se quiser pode estar marcando com uma caneta, um lápis, do lado avesso. Como ele tem essa coisinha aqui. Não vou colar ele no copo, que depois eu posso tirar do copo e botar em outro lugar. Para decorar o potinho, eu vou utilizar desses fiozinhos que eu tiro dos tecidos, né? E com eles eu vou fazer umas rosinhas bem rápida, bem improvisada, bem prática. Puxei uns fiozinhos dele, né? Assim, aleatório mesmo, estiquei. Eu vou pegar o fio aqui e vou girando ele para ficar uma bolinha redonda. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou fazer alguns desses aqui para poder fazer a decoração nele, de vários tamanhos, para usar nele e num outro copo que eu tô fazendo também. Eu cortei aqui mais triangular, essa pontinha. Isso aqui, gente, era uma tirazinha de um casaco de lã. E aí eu guardei porque eu gosto demais dessa cor, esse verde mais burro assim. Colei aqui, juntei com a cola quente. Tô querendo botar aqui um chãozinho para essa plantinha. Vou pegar essa linhazinha. Aqueles copinhos de doce, de geleia. Peguei esse pedacinho que sobrou da blusa que eu fiz a última caixa, uma manga de uma blusa de casaco. Aqui ela foi cortada e aqui ela tem a finalização dela normal. Como ele é um pouquinho mais larguinho, eu vou amarrar esse cordãozinho aqui nele, mas deixar o mais para baixo pra gente poder colocar a boca aqui. Eu só vou dar esse amarradinho, porque se eu quiser tirar para lavar ou vestir um outro copo ou outro caneco, eu posso ter essa mobilidade, né? De tirar e colocar, que eu dobrei no meio. Onde tá aqui a costura, eu vou botar junto com a costura aqui da manga. No caso eu vou colar porque seja mais rápido possível, mas se quiser estar costurando também, fica a opção de vocês. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Só assim com o bico para poder abaixar aqui, ó, e não ficar aparecendo nem a cola e nem que é emendado esse pedaço. Eu não vou colar aqui, só colei essa embaixo, na parte de baixo, aí ficou assim, ó, por dentro. É só encaixar e aí ele ficou bem firme, ficou bem rente aqui, ó. Não preciso nem botar nada aqui não, mas querendo dar um charme, alguma coisa,
Vou dar uma clareadinha um pouquinho mais nele aqui em cima. E aí eu vou dar um lacinho aqui. Charmoso, vintage, borro. Se quiser tirar para lavar, você vai tirar aqui, ó. Esse pedacinho de pano é só um pedacinho que sobrou, que não tem borda, né? E nem aqui. Aí eu estiquei bem para ver onde é o fio que solta. E aí eu vou dar uma bainha aqui com a própria cola quente. Bem na pontinha e vou dobrando para dentro. Tô medindo aqui com o copo. Fiz a bainha aqui com a cola. Vou tentar aqui pela cola quente medir o tamanho para eu cortar. Colei, né? Igual eu colei o outro. Deixei aqui a bainha. Aqui tava bem alto por causa da emenda. E o que que eu fiz? Fiz a emendinha dele aqui assim, né? Juntei, fiz a emenda, botei cola quente até em cima. Nesse caso eu deixei preso direto até em cima para tampar aquela emenda que não tava tão bonita, né? Vou botar um nozinho aqui na frente. Assim, bonitinho. Para essa próxima eu vou usar esse retalho que ficou aqui. Aí ele tá meio tortinho, eu vou acertar aqui, botar reto. Essas partes que tá mais feinha, eu vou colocar alguma coisa decorativa para tampar. E vou aproveitar essa parte da manga mais comprida dele. Essa borda aqui, eu vou passar cola para ficar como bainha. E aqui, como já tem uma bainha, eu vou só acertar aqui. Se for preciso, eu passo uma colinha. Nos fundos eu colei, né? Fiz a barrinha toda na cola quente, pelo lado avesso. Eu vou costurar aqui uma goma dessa aqui, esses elásticos. Vou usar uma agulha que dê pra passar, né? Aqui eu vou prender com a cola quente, ficar fixo. E na hora de vestir, vestir por aqui. Vou usar a parte do velcro, essa parte aqui não agarra, né? E essa parte que agarra no tecido. E então eu vou cobrir. E aqui também tem uma manchinha escura da cola que estava borrada por dentro. E aí eu também vou tampar. Aí separei esses retalhozinhos que sobraram, cortei no formato de folha, peguei uma bolinha verde para ter um toque verdezinho na decoração. E aí eu vou começar a colar. Vou botar a florzinha, aqui uma folhinha. Passando um pouquinho o bico da cola para baixar esses fios, para não desfiar depois. Um pinguinho de nada, ó. Controlando. E aí eu vou espalhando assim, ó, pra ela ficar bem durinha e não desfiar depois. A mesma pontinha da cola eu vou empurrando e fazendo o formato. Aí vai ficar parecendo que é um bordado, mas na verdade é um restinho de retalho. Essa outra aqui eu fiz igual com velcro, botei o elástico embaixo e eu vou utilizar para decoração esses retalhozinhos que sobraram, emendando eles, colando, vou dar a volta toda. Eu botei aqui uma bolinha e um cordãozinho imitando como se fosse um botãozinho. Essa parte aqui dela tá colada. Vamos ver como vai ficar pronta. Então agora eu vou fazer com esse aqui de, acho que é requeijão, não sei. E aí eu peguei de novo outra alcinha. Essa eu dobrei pra dentro, só dobrei. Tem um lacinho aqui de lã. Vou usar dessas florzinhas aqui. As folhinhas eu vou fazer com esse pedacinho do tecido. Eu vou acertando aqui, ó, acertando aqui, ó. E aí eu vou dando formato nela com a própria cola. E aqui tá muito esticado, né? Eu peguei aqui, ó, esse cordãozinho que é uma malha que estica, né? Aí botei nesse agulhão aqui com a ponta. Eu vou fazer aqui um zigue-zague. Poderia até fazer um elástico de goma, mas o elástico de goma não ia ficar tão bonitinho aqui. Ia ficar muito aparente.
Um galinho de hortênsia desidratado, mais as folhinhas dela desidratada. Eu vou usar dessa sacolinha para fazer volume. Um pedacinho de outro casaco velho também. Que eu vou vestir aqui, ó, a roupinha nela. Vou botar aqui pra dentro. Vou vestir esse outrozinho aqui. Como ficou curtinha a manga, peguei mais um outro pedacinho de outra cor, que a paleta se completasse, né? No caso, esse copo eu não vou usar para beber, eu vou usar ele como um jarrinho para decoração. Esse aqui é um lacinho que eu fiz com lã e as pontinhas eu desfiei elas. Vou girando aqui da sacolinha. As pedrinhas, vai fazer um peso. Vou botar um matinho. Vou colando nas beirinhas e segurando para que ele fique bem formado aqui assim. E essa folhinha aqui, como ela tá desidratada, vou passar uma colinha nela. Pode fazer assim, ou pegar aqui, ó, a própria mistura de água com cola. Só para ela ficar mais protegida, um pouquinho mais durinha também. Essa mistura de cola branca é aquela que eu sempre uso aqui no canal. Nos outros vídeos anteriores tem lá como eu fiz a medida dela, quem ainda não conhece. E aí eu vou deixar ela secar um pouco. Deixar assim penduradinho de cabeça para baixo. Fazer isso na outra também. Quem quiser tá passando um verniz spray também pode, tá? Passar na peça toda. O meu eu vou deixar assim mesmo sem verniz. Ela tá quase seca, eu não vou esperar porque eu tô com pressa. Abrindo um pouquinho elas, né? Para ela ficar um pouquinho mais aberta, não ficar tão embolada. Aqui pra poder se abrir mais. Acertar um pouquinho, que ela tá um pouco tortinha aqui. A tesoura mesmo. Vou botar cola quente aqui na ponta, cola aqui do lado. Eu vou passando só o bico para derreter essa cola, para não ficar aparente, né? E dar um acabamento mais bonitinho, né? E aí, para fazer esse vasinho, vou pegar essa hortênsia desidratada, vou usar sacolinha, pedrinha e grama recolhida da poda, da capinação. São duas bolsas para ficar mais gordinha. Enrola aqui no caule. Vou deixar aqui dentro. E vou tampar com a sacolinha. E aqui a gente já pode ir aparando. E aí, vamos montar o nosso chazinho. Essa foi feita de uma forma bem simples. Fiz uma menorzinha para quem quer um cafezinho bem de leve. Quem é de chá, vai de chá. Quem é de café, vai de café. E quem gosta de chocolatado, café com leite como eu, vamos montar aqui um chazinho pra gente. Não vou mostrar a marca que eu não tô recebendo patrocínio, mas é um chazinho de camomila. Eu gosto muito de botar uma colherzinha dentro junto, gente, porque eu sempre tenho medo de rachar o copo e estourar ele com água quente. Puxa aqui o roupinha e põe a colherzinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Aqui eu vou montar para quem não quer nada, não quer chá, não quer café, quer só um copinho d'água. Vamos usar um copinho de água. Olha que amor, que coisa mais linda, gente. Olha, olha que coisinha mais bonitinha. Que amorzinho, gente. Que charminho ficou. Olha isso.
Vou montar uma outra mesinha aqui, especial para quem gosta do café. Eu prefiro café com leite, não gosto de café puro. Olha que bebezinho mais bonitinho. Ô, linda, eu amei o resultado, gente. Ela tá meio quebradinha aqui, mas é o que eu tenho. Temessazinha aqui também, que é muito linda. Ficou linda, linda, linda. Me apaixonei. Ninguém vai dizer que isso aqui foi feito com retalho, gente. Coisa mais lindinha. E aí, se quiser beber, botar a boquinha, te empurra pra baixo. Vamos usar o cafezinho junto com a jarrinha. Vamos fazer um brindezinho à nossa vida, à nossa saúde, alegria, força, fé, foco, saúde. Girinho também de vez em quando é bom também, né, gente? Muita alegria. Então, gente, ó. Tomando sem açúcar. Tô tentando acostumar com tomar chá sem açúcar. Olha, se vocês gostaram, por favor, eu fiz com muito carinho. Alegrar um pouco mais as coisas que a gente tem em casa. Às vezes eu tenho uma xicrinha, um copinho sem graça. A mesma pergunta que algumas de vocês devem ter feito, ou alguns de vocês. Se Coca-Cola quente não ia derreter na hora que botar chá quente. Eu botei aqui, ó, o chá quente. Não teve de derreter, manteve. Então, assim, me respondeu a dúvida que eu tinha se eu ia estragar a cola quente, essas coisas. Não, não estragou, tá aqui inteirinha. Uma coisa especial que eu preciso compartilhar com vocês. Quando eu era bem novinha, meus 14 anos, eu fui empregada doméstica, fui babá, foi tudo. Minha família trabalhava na casa da família Juscelino Kubitschek, que foi o presidente da República. Minha tia foi cozinheira, meu pai motorista da família, minha mãe acabou sendo cozinheira quando ela já era viúva, dona Sara Kubitschek. E eu, meus 14 anos, bem novinha, fui trabalhar pra ela. Então eu aprendi muito cedo a montar aquelas mesas chiquetérrimas de café da manhã. Eu vivia entre a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um lugar bem pobre, e o chique luxuoso do apartamento à beira de mar de Copacabana. Eu vivi muito com isso. Eu sempre quis ter as coisas bem bonitinhas, tive durante um período, perdi, e agora quero recomeçar de novo, ter as coisinhas bonitinhas. Espero que inspire vocês, que alegre vocês, e curte, por favor, para dar uma força. Compartilhe com aquela pessoa que queira também desse mesmo sentimento que a gente tem. Beijo no coração de vocês, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!